Bom, bom dia para todo mundo então. Vamos iniciar então mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 20 de junho de 2022. A gente começa, como sempre, falando um pouquinho do cenário local, né, que foi bastante puxado pelo cenário internacional também. A gente vê as bolsas no mundo inteiro sofrendo bastante na semana passada, né, semana de altíssima volatilidade no mercado, com decisões de taxa de juros por aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. Aqui o Ibovespa recuou 5,36%, cotado aí a 99.825 pontos. No Brasil, a gente teve o cupom elevando a taxa Selic em 0,5 pontos percentuais para 13,25%. E no comunicado pós-reunião, o comitê indicou aí um outro aumento de igual ou menor magnitude na próxima reunião em agosto, tá? Outro destaque que mexeu bastante com o mercado na semana passada veio por parte da Petrobras, que anunciou um novo reajuste de preços de combustível, né, aumentando 5,2% o preço da gasolina e 14,3% o preço do óleo diesel, né, reiterando seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado externo, né. Isso acabou causando bastante barulho no Poder Executivo, né, que acabou condenando o ato. As ações da companhia acumularam queda de 7% após o anúncio do reajuste, em meio a sinais aí de possível interferência política na estatal, né. Ao mesmo tempo que a gente vê essa queda bastante, expressiva das ações, isso acaba também trazendo para o investidor de longo prazo grandes oportunidades, tá. Até cheguei a comentar aqui com alguns assessores na semana passada, a Petrobras quando chegou a cair quase 10%, bateu 10% de queda no intraday, né, no preço que ela estava ali, ela estava pagando se a gente pegar o dividendo, o último dividendo trimestral que ela pagou e analisar esse dividendo, está dando 57% de dividendo ao ano, né, um valor que a gente não vê em empresa nenhuma no mundo todo, né. Então, ao mesmo tempo que a gente vê esse caos acontecendo, a gente vê grandes oportunidades de compra também, tá. Olhando para o cenário internacional, a gente vê os números bastante negativos também, né, começando falando um pouquinho dos Estados Unidos. Após a reação, do mercado aos dados de inflação americana da semana retrasada, né, no início dessa semana a gente teve o Fed elevando a taxa de juros por lá em 0,75 pontos percentuais para uma faixa de 1,5 a 1,75%. Esse foi o maior aumento da taxa de juros americana dos últimos 28 anos, né. Nos dados, da economia americana, a gente também teve números que mostram uma desaceleração na economia por lá, vendas no varejo vieram abaixo do esperado, assim como dados de produção industrial também, tá. Ainda se tratando de desaceleração econômica, os números de pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, ele aumentou em relação ao mesmo período anterior, tá. E do lado de inflação, o índice de preços ao produtor subiu 0,8% em maio na comparação com abril, acumulando 10,8% nos últimos 12 meses, tá? Ambos aí em linha com o esperado pelo mercado. Então a gente vê essa questão da inflação americana ainda em alta, né? A gente não chegou num pico por lá e a gente ainda fica com o mercado ainda tem a incerteza de até quanto vai a alta de juros na taxa de juros americana, tá? Então são 2 fatores aí que estão, fazendo bastante preço no mercado e deve ficar na atenção aí no radar dos investidores. Se tratando agora de China, né, a China ela voltou a preocupar com os mercados com a possibilidade de retornar a novos lockdowns, né. Então, Pequim ele acabou anunciando a suspensão aí de eventos, esportivos e também atraso no retorno às escolas e outros controles por lá, tá. Isso logo depois de ter começado o afrouxamento, né. Então, ainda, com reflexo desse afrouxamento que Pequim acabou passando, a gente viu os dados econômicos do país apresentarem uma certa melhora, tá. A produção industrial aumentou 0,7% no comparativo anual, bem acima da expectativa de uma contração de 0,9, que era a expectativa consenso de mercado, tá. E as vendas do varejo caíram 6,7% na comparação anual, enquanto se esperava uma queda de 7,1. Então a gente viu que a flexibilização que foi feita por lá acabou refletindo de certa forma na economia chinesa.
por fim, o nosso IFIX, né, nosso índice de fundos imobiliários, ele teve queda na semana, caindo 0,41%, impulsionado negativamente pelos segmentos de ativos logísticos e lajes corporativas. Né, a baixa performance aí do IFIX na semana, ela se justifica muito em linha com o noticiário que a gente teve da semana passada com relação à inflação e alta de juros, tá? Dando sequência, então, vou chamar o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todo mundo. É caos, caos. Essa é a definição de caos doido, né? O que a gente está vendo aqui é parte de cima verde aqui em moedas, né? O que não é tão bom aqui para a gente. Então, como o Gustavo já bem falou, teve aperto monetário nos Estados Unidos, teve aperto monetário aqui no Brasil, aumento de taxa de juros aí de 0,75 lá e meio aqui. Isso mostra que o fantasma da inflação não é mais tão um fantasma, na verdade ele é um elefante na sala, né? Tava todo mundo ignorando, mas ele tá lá, o elefante tá lá. Então agora nós temos que lidar com essa realidade, tá? E os Estados Unidos aí, para nós Brasil, a gente fala de inflação, ok, né? A gente está até meio que acostumado, mas Estados Unidos, Europa, Inglaterra, né? Esses países vendo uma inflação aí passando da casa dos 7, 8, 9% ao ano, assusta bastante. Então, o que a gente vê basicamente, né, é o nosso real perdendo força frente ao dólar, tá? Principalmente por essa questão política também da Petrobras, né? Então, olho nisso também, que pode atropelar bastante aí a nossa possível guinada para cima, né, frente aos mercados aí mais desenvolvidos, tá? DXY mostra um pouco dessa versão a risco, mas mostra também o dólar se enfraquecendo perante as moedas, né? Então a gente está vendo aí o DXY batendo recordes e recordes aí a 104 pontos, né? 104,65 pontos. E agora criptomoedas, meu Deus do céu, não tem mais ateu nesse mercado. Meu Deus, acabou, né? Então o negócio está o seguinte, gente, perdeu a resistência dos 28 mil dólares, tá, bateu ali na resistência dos 19 mil dólares. Meu Deus do céu, gente. Esse final de semana foi uma loucura, né? Bitcoin azedando aí numa semana 25%, Ethereum 26%, e sem falar das altcoins, Ethereum batendo a resistência dos 1.000. Meu Deus do céu, alguém pega uma vela para mim. Vamos acender alguma coisa aqui, vamos fazer uma fé para qualquer Deus que seja, tá? Então, aqui a gente viu, depois da mensuração aqui do slide, entre a madrugada de domingo e agora de manhã, voltando aos 20, 21 mil pontos, né, o 21 mil dólares aqui no Bitcoin. E aí a gente também tem algumas notícias que podem impactar bastante, que é a questão da Celsius, né, suspendendo saques, e até a Binance suspendendo temporariamente saques de Bitcoin, né? E também a Babel Finance suspendeu os saques também, tá? E isso mostra uma preocupação bem complicada, né, que é com relação à segurança das criptos, né? Você que está no Telegram da Sacre falando sobre cripto já está sabendo disso, mas todas essas exchanges aí, elas pausaram temporariamente, Binance trocando de parceiro aqui no Brasil. Se você ficou apreensivo aí com essas corretoras, vem falar com o assessor nosso que a gente tem solução, tá bom? E aí a gente vê esse mercado totalmente instável, né? A gente entende que ele é extremamente volátil, mas assim também já está virando teste para cardíaco, beleza? Então vamos ficar de olho. Tomara que não perca essa linha aí de 19 mil dólares e o Ethereum volte a subir aí para cima dos 1.000 dólares, que essa área é extremamente perigosa e pode somar mais perdas, beleza? Segura na mão de Deus e boa semana, galera. Valeu, Leandro, obrigado. Dando sequência, então, chamar o Alípio para comentar um pouquinho das commodities agrícolas para a gente. Bom dia, Alípio. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Semana também bastante agitada aqui nas commodities agrícolas, embora a semana tenha sido curta. Os fatores que trouxe esse agito para o mercado é muito disso que foi falado até agora, né? O maior aperto aí no ciclo monetário dos últimos anos, desde 94, né? Os bancos centrais todos sincronizados aumentando taxa de juros,
forte redução da liquidez em escala global, agora até cripto aí reduzindo a liquidez, né? Combustíveis caros, menor crescimento global também. E aí, no caso da agrícola, ainda tem presença do Laninha, né? E os efeitos que isso pode trazer. Então, inevitavelmente, isso trouxe volatilidade para as commodities agrícolas e afetou as 4 aqui que a gente comenta todos os dias, de maneira geral, né? O mercado de soja, ele então ficou bastante agitado, operou vários dias aí entre altas e quedas aí durante a semana, com o mercado bastante focado no clima e nessa situação do financeiro do aperto monetário, né? Em Chicago e no Brasil teve o efeito câmbio ainda, né? Então teve o fator dólar também que ajudou a subir, e aí no mercado físico o produtor ainda sente preços da soja em patamares interessantes para comercialização, embora a queda que teve lá em Chicago da soja, tá? Então queda de 2,50, negociada a $37,52 a saca. É importante destacar que no caso da soja, ainda há influência do conflito entre Rússia e Ucrânia e dos lockdowns na China, né? Isso é impacto sobre o consumo chinês, isso que o Gustavo comentou inicialmente. Já em relação ao milho, uma alta de 2,17 na semana, negociando a R$ 91,25. A B3, em relação ao milho, tem se apoiado no dólar, né? E o milho encerra, então, em alta e valorização, voltando a trabalhar aí na faixa dos 90, R$ 91 a saca, mesmo com a colheita da segunda safra andando e andando muito bem. Então, praticamente é muito o vínculo com o câmbio, né? Como o câmbio subiu bastante e está tudo indo bem com a colheita, que a expectativa era de queda do milho aqui, já que o milho safrinha vem entrando no mercado. Aqui abre-se uma oportunidade para o produtor rural começar a aproveitar esses patamares aí, garantindo esse preço em torno de R$ 100 nos portos, né? Já o boi gordo, uma alta de 0,23, praticamente estável nessa semana, negociando a R$ 323,50 arroba. O que o mercado já sente é uma redução na oferta de animais, que tem sido intensificado pelo menor volume de animais confinados e também chuvas, né? Então, poucas chuvas a gente tem visto recentemente, mas a demanda interna tem ajudado também a enxugar os estoques de carne, e o dólar em alta tende a estimular as exportações, né? Impulsionando o movimento de alta aí na arroba do boi, tá? Já em relação ao café, uma queda de 0,74 no semanal, negociando a $283 a saca. O café volta a sentir a pressão do financeiro também, como foi falado desde a soja ali, né? E caiu mais de 400 pontos em Nova York, né? Sexta-feira foi marcada bastante pelo temor de desaceleração da economia global, o que pesa sobre as commodities, inclusive o petróleo caiu bastante, algo que o Diego deve trazer no próximo slide, né? Um fator negativo para o preço do café é o aumento na oferta de café lá nos Estados Unidos, depois de que uma associação que tem por lá informou que os estoques subiu bastante por lá. A quantidade de café armazenado nos Estados Unidos também, que é o maior consumidor global da bebida, aumentou bastante. Então, por isso, trouxe esse impacto e existe uma preocupação também em relação ao Brasil, né? O setor segue acompanhando a evolução da colheita, que está bastante atrasada em relação aos últimos anos, e o problema não é só o atraso dos trabalhos no campo, né? Mas a quantidade de café existente no Brasil que está mais baixo do que é esperado. Então, tudo isso tem trazido volatilidade também, de maneira específica para esse mercado. Beleza, galera? Bom dia a todos. Valeu, Alípio, obrigado. Continuando, então, chamar o Diego para comentar das demais commodities. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavão. Bom dia a todos, pessoal. Vamos lá. Como o Alípio já comentou aí, né, o petróleo realmente foi uma semana de uma queda bem expressiva, né? Basicamente ele fechou, pra vocês terem uma ideia, na sexta-feira uma queda de aproximadamente 6%, né? Fechando assim uma queda semanal de 7,5%. Esse, como chovendo um pouco no molhado aqui, né, que os colegas falaram, mas realmente é o que está regendo aí o mercado como um todo, né? Esse agressivo aperto monetário aí pelo Fed, né, seguindo por outros bancos centrais também de economias desenvolvidas ao redor do mundo, elevou certamente aí as preocupações do mercado a respeito da desaceleração global, né? E elevou a diversos analistas apontarem recessão moderada nos Estados Unidos, na zona do euro e no Reino Unido no futuro muito próximo. Então, a probabilidade de uma recessão não tão forte aumentou muito, não só para os Estados Unidos, mas para os países envolvidos na Europa também, tá? E também outro ponto que afeta diretamente essa commodity energética é a valorização do dólar, né? A gente sabe disso que ela fica mais cara aí para os outros países que têm outras moedas, né? E além disso, também os operadores ficaram bem atentos a sinais positivos aí sobre produção
na Rússia de petróleo, tá? Apesar dessas sanções da União Europeia contra o país e dos países da OPEP+, né? E também essa pressão dos Estados Unidos, né? Então tá muito grande. Então, são vários fatores aí que colaboraram para que a petróleo tivesse uma queda bem expressiva na semana, né? Já falando do minério de ferro, foi a queda semanal mais acentuada aí dos últimos 4 meses, né? O minério de ferro vinha numa certa estabilidade, em altas consecutivas, né? Não muito grandes, mas numa escadinha. Foi uma semana que sentiu bastante, tá? Basicamente, as siderúrgicas chinesas optando aí por reduzir a produção em meio a lucros fracos e perspectiva de demanda deteriorada, né? Então, com a inflação global, recessão, o mundo inteiro, até a China está ficando muito preocupada com isso, né? Algumas usinas lá na China está optando por realizar manutenção e basicamente cortar essa produção com essas margens fracas. E outra preocupação também é a estação chuvosa, né? Que automaticamente ela desaceleraria a atividade da construção na China. Então, também uma semana bem negativa aí para o minério de ferro, devido a essas preocupações macro e micro, né? Em relação ao clima local dessa estação chuvosa, tá? Já o ouro, né, fechou uma queda de quase 2% na semana, basicamente pressionado pelo dólar e pela essa alta dos treasuries, né, do Tesouro norte-americano. A gente sabe que são os dois principais concorrentes, então essa semana os dois vieram com forte alta. O ouro não escapou de se tornar uma commodity muito cara, né, digamos assim, para outros países, e assim teve uma queda também na sua cotação, tá? Pode passar o slide, por favor. Opa, chegando aqui na nossa curva de juros futuro, né, pessoal? Ao longo da semana, a curva, quem acompanhou aí, a curva de juros sofreu muita volatilidade mesmo, né? Ela encerrou a semana aí com abertura nas taxas no início, no miolo da curva, né? Basicamente, o que é isso? No vencimento bem curtinho, né? 2023, aí, janeiro de 2023 e até 2025, né? E um leve fechamento, bastante uma estabilidade, um leve fechamento aí nos vértices mais longos da curva, tá? Parte desse movimento aí foi explicado também pela combinação disparada dos preços, né, dos títulos, rendimento dos títulos da dívida norte-americana, ou seja, dos treasuries dos Estados Unidos, né, Tesouro, valorização do dólar, mais uma vez, e o preço do petróleo acima aí também, com essa iminência de ajustes pela Petrobras, então tudo assim fez com que tivesse uma semana de muita volatilidade. Quando a gente olha só o slide, pô, parece que é uma semana bem tranquila, né? Meio quase que flat, mas não foi. Quem acompanhou aí, eu lembro que a semana começou com uma forte alta mesmo, né? E aí na quinta e na sexta-feira, a curva de juros aqui deu uma bela de uma arrefecida, praticamente, tirando o 2023, praticamente fechando 0 a 0 a curva como um todo, tá? Mas foi uma semana marcada por extrema volatilidade, né? E a curva de juro real, na qual a gente reflete as taxas aí do Tesouro IPCA, apresentou também um fechamento e continua sustentando taxas bem elevadas, principalmente no vértice 2022 e 2023. Alguns assessores até me questionaram, pô, por que essa taxa, né? Quem está acompanhando aí na plataforma do BTG, a gente viu alguns títulos aí do Tesouro vencendo agora, né, em agosto, daqui 2 meses, digamos assim, agosto de 2022, com IPCA mais 11 ou mais, né, então são taxas realmente bem interessantes, tá? Também, o principal motivo desse movimento é a aprovação, mais uma vez, pela Câmara dos Deputados, né, do projeto de lei que busca reduzir a inflação com limite de teto de semestre para os combustíveis, energia e telecomunicações em 17% até dezembro, né, desse ano, tá, primeiramente. É uma notícia que a gente já falou semana passada, mas a gente está aí porque realmente foi votado e passou, né, pelo Senado, e teve uns destaques nessa semana, e é um assunto que vai continuar alguns dias aí na pauta, né. E só para reforçar, que o Gustavo já disse, né, o Copom, né, elevou na quarta-feira passada nossa taxa Selic em meio ponto percentual, chegando a 13,25 ao ano, e no comunicado que sucedeu a reunião, o comitê indicou um aumento, um possível outro aumento, de igual ou menor magnitude em agosto, né? Lembrando que o BTG, atualmente, a taxa esperada do BTG é que chegue a 13,75, que haja, assim, mais um aumento de meio ponto percentual, tá? Então, destaque para essa semana, tá? Os destaques internacionais, basicamente o discurso dos dirigentes do Fed, né? Repercutindo aí essa alta de juros, a decisão política monetária na China e divulgação de inflação do produtor na Alemanha, tá? De maio. Já aqui no estado do México, nosso Brasilzão, os destaques serão a divulgação da ata, né? Como eu acabei de falar, no comunicado, aquele comunicado super enxuto, o comitê, o Copom aí
indicou que deve ter mais uma alta, né, agora em agosto, mas a ata realmente que vem com todos os detalhes para a gente estar analisando e verificando como vai ser aí a trajetória, né, nos próximos meses, as próximas reuniões do Copom, tá? E também essa semana, pessoal, na quinta-feira sai o resultado do IPCA 15, tá? Então, importante monitorar isso daí, o ritmo da inflação, se a gente viu que agora em maio, a inflação oficial, o IPCA fechado, desacelerou, né, em relação ao último mês. Foi o primeiro mês de vários meses que não teve uma queda, uma alta maior ainda, né? Teve sim uma alta de inflação, ela não foi negativa, mas de, entre aspas, apenas 0,47, né? Perto do que a gente estava passando. Foi uma inflação bem gostosa, digamos assim, de falar. E agora vamos ver como é que está. O IPCA 15 vai ser divulgado essa semana, que é um rastreamento aí da nossa inflação do mês de junho. Beleza, pessoal? Boa semana.